produção de mobiliário do Liceu de Artes e Ofícios, ela se destaca por uma excelência do fazer, como diz o título da exposição, porque eram mestres, artesãos maravilhosos, muitos deles imigrantes, muitos também brasileiros, mas que tiveram uma formação muito sólida, porque o Liceu era escola e era fábrica ao mesmo tempo. Então tinha toda a parte do conhecimento que era transmitido com uma formação ampla, humanista e técnica, né? E a produção feita para o mercado. Essa produção incluía o trabalho de carpinteiros, o trabalho de serralheiros. E era qualificar para a lavoura, qualificar para a indústria, qualificar para os ofícios. Era um projeto amplo, porque era uma sociedade beneficente, ninguém pagava um tostão para estudar e tinha a formação básica junto com a formação do ofício. E o Liceu participa, ele toma parte num período de grande transformação da vida brasileira, notadamente da sociedade paulista. Ele toma parte como um dos agentes. E quando você fala Liceu, você não está falando de um sujeito, um indivíduo, um artesão. Você está falando de um sujeito coletivo. Então a gente encontra nos móveis do Liceu, por exemplo, o selo azul, que era a comprovação de que aquela peça foi fabricada nas oficinas do Liceu, assim como nas peças de ferro, a gravação das iniciais em alto relevo. E também tem detalhes construtivos, por exemplo, as peças de encaixe, que são como que botões de madeira redondos ou ovais ou oblongos, né, com as madeiras listradas, o que são um sinal de muito capricho nesses encaixes. Então, os carpinteiros, sobretudo, do Liceu, tinham essa tradição de um bem-fazer, né? E eles fabricavam, digamos, tanto projetos sob encomenda, que eram pedidos e muitas vezes desenhados por muitos designers do Brasil, como também eram outros móveis que eram fabricados e concebidos dentro do próprio Liceu, dentro de uma tradição que envolvia o recurso aos manuais, então a cópias, né, de modelos que já existiam na Europa, tem a linha escandinava, né? E que isso foi formando um acervo de mobiliário que a gente garimpou e deu uma ênfase nessa exposição ao mobiliário moderno. Porque a partir dos anos 50 e 60, com a entrada do modernismo e a força do modernismo inclusive no Brasil, os móveis de tradição, Art Nouveau, Rococó, que vinham do século XIX, foram sendo filtrados por uma linguagem mais econômica, digamos assim, de linhas retas, né, de planos sem ornamento. E o acervo da Galeria Tel é mais forte nesse momento da história do design brasileiro. Mas a gente incluiu também na exposição, num trecho final, um certo apanhado desse trabalho mais antigo que voltava, digamos, às origens do Liceu, porque o Liceu foi formado e fundado em 1873 como Sociedade Propagadora da Instrução Popular, numa época em que se fazia muito Art Nouveau, né, em que se copiava estilos históricos na forma de revivals, que são os neos. E isso aparece muito na produção do Liceu para a arquitetura urbana. Então a gente tem também na exposição uma série de fotografias feitas pelo Nelson Con que retratam esse trabalho que está nas fachadas da cidade, sobretudo no centro. Nesse trabalho com ferro retorcido, com temas Art Nouveau, que são florais, né, que estão em portões, em caixilhos, de fachadas de prédios históricos, em bancos, em sedes de companhias e de empresas. Então a exposição ela dá um apanhado geral e procura registrar, dentro do que é possível, a presença humana também desses trabalhadores que usavam as goivas, os formões, os manuais de estilo. Isso é, essa imensa quantidade de gente anônima que formou o acervo que é o trabalho coletivo do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo.
Então, quando o Theo me convidou para fazer uma exposição aqui na Galeria Theo, a gente tinha, dentro do acervo de móveis que ele possui, temas variados, né? E olhando e pesquisando e refletindo sobre o que ele tem, né, no galpão, a gente foi percebendo que o acervo do Liceu era muito interessante, muito importante, considerando inclusive a efeméride que o Liceu comemora 150 anos agora, em 2023. E o Theo, além de ter esse acervo, tem também uma equipe de artesãos que são artistas maravilhosos que sabem restaurar móveis, porque esses móveis são encontrados, né, em acervos de família, muitos deles são antigos. Então, aqui na Theo, eles têm um trabalho de conseguir recuperar e trazer de volta trabalhos de tapeçaria, trabalhos com madeira, marchetaria, desgastados, né, peças metálicas que são os apoios dos pés. Então isso tudo foi feito com muito zelo para essa exposição. Então, uma semana antes da abertura aqui na Galeria Theo, a gente fez uma espécie de pocket, né, uma introdução, uma sinalização dessa exposição na SP Art, no stand da Galeria Theo, que já mostrava uma situação interessante, porque a SP Art é um contexto de exposição de arte ao mesmo tempo de mercado. E eu acho que ficou claro naquela exposição que, mesmo sendo um stand, era um stand com trabalho de pesquisa. E nós aqui, em parceria então com o Theo, com o Cláudio Novaes, que é o designer da exposição, e com a Olivia Abraão, que é assistente de curadoria, a gente estudou uma série de possibilidades de tecidos para revestir esses móveis, porque muitos tinham tecido já muito desgastado, e a gente chegou nessa opção do azul claro, né, com a ideia de dar uma espécie de padrão, né, para fugir de uma variação que poderia ser um pouco desagradável. E esse azul claro foi escolhido por semelhança com a cor do selo do Liceu, das estampas nos móveis, né? E acho que na SP Art isso ficou também muito interessante, porque dentro de uma variedade muito grande, ali se reconhecia um certo estándar, uma coisa mais uniforme. Quando o Liceu foi fundado, no último quartel do século XIX, foi um momento, digamos assim, que a gente pode dizer iluminista das classes dirigentes de São Paulo, né? Que havia uma preocupação de fato em formar mão de obra para a indústria que estava nascendo. Então, muito diferente da situação de hoje, quando o trabalho foi completamente pauperizado e os trabalhadores transformados em operários, cujo trabalho é em geral alienado, né? Na oficina do Liceu, o trabalho era colaborativo e havia uma consciência do processo como um todo. Então, sabia-se construir todas as peças do começo ao fim. Isso dava para os artesãos do Liceu uma condição de dignidade e de admiração do trabalho que era feito completamente diferente.